Deixa eu te perguntar, Popó, acabamos de ver o anúncio oficial da luta. Como é que surgiu o convite? Como que você estava? Você já estava preparado para a luta contra o alemão, né? Acredito, então você já estava treinando. Acredito que isso não tenha sido um problema, né? A preparação. Mas como que surgiu essa ideia? Como que rolou? Olha, na verdade eu treino todos os dias, né? Eu faço isso há mais de 10 anos. Todos os dias eu treino desde quando eu lutei contra Mike Oliveira, tudo. Eu venho dando continuidade. Depois que eu lutei com Mike Oliveira, eu lutei contra Mateu Veron. Depois eu lutei contra o mexicano em Belém. Depois eu lutei contra o Nelson Nunes. De lá para cá eu não parei mais, né? Então, quando a Spartan Fight Night me convidou, dia 27 agora, justamente faltando um mês para a luta, né? Se eu não tivesse treinando, tivesse acidentário, tudo, eu certeza eu não aceitaria, entendeu? Porque o Vanderlei já estava treinando, é um cara do boxe, tudo. Mas como eu sou um cara que eu venho treinando direto e eu lutei o mês passado, praticamente, né? Um mês retrasado contra o Duda, então já vinha também de um ciclo de treinamento e já vinha começando a minha preparação para lutar contra o alemão, que vai ser dia 1º de novembro, né? Tá, então, continua a luta programada contra o alemão, não mudou nada, dia 1º de novembro. Continua 1º de novembro, no Ibirapuera, tudo, entendeu? Eu tenho mais de um mês aí, antes da luta dele, que a luta vai ser dia 27 agora, então a gente tem mais de um mês para outra luta. Então isso não interfere em nada, em contrato, né? Todo mundo tá sabendo. A Fight Music Show foi a primeira pessoa a saber depois que eu recebi esse convite, tudo, né? Teve essa essa divulgação deles, né, da exclusividade para o Fantástico, aquela coisa toda, né, até agradecer ao Round 13 que compreendeu também, foi lá e tirou o post lá e prometi, tô aqui com você, dando exclusiva para você. Você está sendo o primeiro veículo de comunicação a eu dar uma entrevista falando da minha luta contra o Vitor, ou o Vanderlei Silva. Não, a honra é minha, Popó, te agradeço aí. A gente publicou, né? Mas sempre, se algum dos envolvidos tivesse pedido, o Vanderlei, você, a Spaten, vai atrapalhar alguma coisa, comigo não tem esse problema. Eu tô aqui para divulgar e para auxiliar o esporte, não para atrapalhar. Então, vamos embora, vamos para cima. É, eu queria só te fazer uma pergunta que eu acho que o pessoal do boxe, talvez o pessoal no geral, tem uma antipatia grande pelo Vitor Belfort. Por coisa que ele falou do esporte, pela luta do Holyfield e tudo mais, e depois de um tempo, vocês meio que se distanciaram. Não aconteceu a luta, no final ele quis colocar certas regras e tudo mais, e existe um histórico do Belfort, todo mundo fala que a primeira luta dele contra o Vanderlei Silva, ele estava com um bloqueio ali, não aconteceu essa revanche algumas vezes, tem gente falando, inclusive publicamente, que essa saída do Belfort é uma contusão séria que ela alegou, tá? Não estou dizendo que foi isso, mas que na verdade que ele tem medo do Vanderlei. Contou alguma coisa para você? Vou lutar com o cara que o Belfort não está querendo enfrentar, ou está fugindo, ou vive fugindo, e vou aproveitar essa oportunidade para fazer isso, para falar, olha, eu não tenho problema com isso. Não, até porque não é MMA, é boxe, né? Então ele vem Sim, pro. Quando foi que você ouviu falar que Vanderlei Silva lutou boxe? Né? Eu nunca vi não foi. falar que ele foi para um ringue de boxe, né? Eu vi que ele já foi para Uhum. ringue de MMA, no Pride, né? Em octógono, no UFC, tudo isso, mas luta de boxe mesmo é totalmente diferente, a gente sabe, né? E eu sei também, quando você luta com um cara técnico, né? Canhoto, minhas maiores lutas foram com canhoto, com Daniel Otá, com Casa Maior, com Arthur Gregorian, né? Minha maior luta foi luta assim de 12 rounds, mas os 12 rounds que eu se saí super bem. Então eu queria muito lutar com o Vitor. Quando veio essa proposta, que eu não sabia quem era que ia sair no começo, né? Eu só vim saber depois que o Vitor fez a declaração que eu não ia mais, tá? Mas eu também, eu não sabia, a Spot Fight Night não falou para mim também, e ninguém falou para mim, né? Do marketing. E falou, ó, vamos mandar o contrato tudo, você assina e fica aguardando. E eu treinando, né? Cheguei até a treinar com canhoto, tudo, né? E você sabe que a gente tem que começar a mudar, né? Toda a nossa estratégia de luta para lutar com canhoto. Comecei a treinar com alguém canhoto também, tudo.
Mas o que eu queria muito era Vitor, porque o Vitor é um cara que fala demais, frouxo, fala demais, e todo mundo, esse questionamento que você fez, dos bastidores, de que fala que ele é isso, que ele é aquilo, todo mundo fala isso, que acha que foi justamente esse bastidores aí que tirou ele da luta, né? Até porque é, provavelmente ele é um cara que se cuida, provavelmente ele já fez vários tipos de exames, né? A luta que ele fez contra o Evander Holyfield, é, e quando ele luta pela CNB, a CNB pede todos esses exames, né? E provavelmente nesses exames ou deu alguma coisa ou foi justamente esse papel que ele sempre faz em algumas lutas. Eu soube que já em 5 lutas ele já fez isso, né? Fugiu da luta, tudo. Mas eu queria muito ele e as pessoas. Eu sei que o mundo, a internet é um mundo muito cruel, né? É muito pesado, forte, trata a gente como se fosse qualquer um, em vez de procurar saber os fatos, tudo. Muita gente falando que eu era frouxo, que eu só lutava com digital influencer, que eu tinha medo de lutar com o Vitor Belfort e tudo, e na verdade não era nada disso. Era simplesmente as regras que ele queria impor, de muito peso acima, e ainda ter uma luva que ele inventou, que ele queria só que fosse com essa luva, que a luva era aberta, que podia me agarrar também numa luta de boxe. Então, não rolou por isso. Não foi nada em termos de peso, até o peso eu aceitei lutar com o peso dele, como agora eu aceitei lutar com o peso dele de novo, lutar com o peso do Vandy também, tudo, até porque os caras não vão conseguir baixar tanto peso. Eu, graças a Deus, eu tô lá embaixo, né? Você tem ideia, eu tô quase o peso meio médio, entendeu? Então tá muito bacana meu peso. O pessoal sobe mais um pouco. Eu disse, não, quanto mais leve, para mim melhor. Eu fiz 59, foi 29 lutas, 29 nocautes consecutivos com 59 quilos. Então a pegada já é uma genética, não é o meu peso que vai determinar minha pegada. É a minha genética que vai determinar minha pegada, entendeu? E estando mais rápido também, né? Mais rápido você Mais rápido, consegue. muita Ah, movimentação, até porque ele é muito mais pesado, tudo isso. Então favorece muito a mim. O local, o ringue, né? Um cara que não luta há muito tempo, e eu já venho de 6 lutas seguidas no Fight Music Show. Então, estamos aí, estamos tão favorável em tudo. Só não estamos favorável no peso, mas o resto estamos favorável em tudo. vai ser 93 quilos? Eu acho que ele não baixa mais do que isso, né? Mas você vai ver, tá tendo aí o Logan Paul contra o Gervontas. Gervontas é 61 quilos. Vai ter Mike Tyson e Floyd Mayweather. Floyd Mayweather deve pesar no máximo aí 72, 71 quilos. É. E o Mike Tyson mais de 100. Só que isso acontece lá, entendeu? E acontece de forma muito profissional. E por que não aqui no Brasil não acontecer de forma muito profissional? Então a gente está aí para isso, para fazer as coisas acontecer profissionalmente. Se ele vai lutar E vale, pesado, que não vai conseguir se sair do chão, se mover do chão, é um problema dele. Eu sei que eu vou estar voando. e vale nocaute, vai ter resultado. Não, vale nocaute, tem bônus de nocaute, meu, tem bônus de vitória. Eu quero ir para meus bônus. Eu mereço. Por tudo que eu fiz pelo esporte, tudo, pelo que eu venho fazendo aí no Fight Music Show, tudo isso, não. E outra, certeza, vocês me conhecem, vocês que tá aí que acompanham o boxe, sabe quando eu fiz contra o Whindersson Nunes, eu fiz questão que no contrato valesse nocaute, para ele também assinar e ter essa responsabilidade. Dei uma segurada, dei em certas ocasiões, mas em certas ocasiões eu soltei a mão mesmo. Contra o Bambam, soltei a mão. Contra o Dublê, eu soltei a mão. Contra o Peleland, eu soltei a mão. Tá? Contra o Duda Nagli, teve hora que eu falei que estava tão bom que a torcida torcia para ele continuar. E quando ele levantava a torcida, ia delírio. Eu falei, não, vamos continuar, vamos dar uma aliviada. Eu veio de cercar ele, eu corri atrás dele, entendeu? Para ele permanecer mais na luta. E é isso, é esse show, né? Permanece, mas com o Vanderlei Silva eu não posso fazer um show desse. Você viu, eu lutei contra Dublê, Bambam e Pelé, todos mais pesados que eu. Eu fiz o quê? Uhum, Acabei logo para que isso não venha acontecer comigo. entendi. Então é para não correr risco, já vamos Pô, acabar não, logo com ele. me ensinaram que a melhor defesa é o ataque. Eu aprendi isso desde quando eu comecei a lutar com 12 anos. É. Então não vai ter estratégia para segurar, para cansar nem nada. Vai ser para indo para cima. Não, não, é o primeiro buraco que tiver, primeiro contragolpe que tiver, primeira bombacha dele que tiver, primeira bombacha dele que vir,
A primeira ataque dele, que eu dar um passo para trás, que eu vi movimentar para o lado e para o outro, enxergar melhor a luta, acabou, cara. Entendeu? Acho que tudo é isso, né? Você botar o pé no ringue, você olhar para ele e ver a movimentação dele. Você consegue enxergar um pouco o que é que pode acontecer, entendeu? Qual golpe que ele vai jogar, na movimentação dele do corpo, indo para um lado ou para o outro, entendeu? Ele usa muito cruzado, você pode reparar, todas as lutas dele era aqueles giroscópteros que ele dava, pá, 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 pá. Então a gente tem muito cuidado, lógico que a gente está treinando. Eu trouxe Lucas pesa 90 e poucos quilos, que é o filho do Ulisses, entendeu? Lucas tem 10 lutas e 7 nocaute, entendeu? Então a gente tá com um cara que tem mão, tá com um cara que movimenta bem e sabe imitar os caras. Eu trouxe ele porque ele imita Uhum, bem um canhoto e trouxe ele também porque ele imita bem o estilo de luta do Vandes. entendi. E tem alguma, só uma última pergunta, tem alguma previsão de você vencendo, encarar o Belfort, melar a revanche dos dois e encarar o Belfort, Não ou não? sei, se realmente for um problema que seja resolvido, a gente pode lutar, mas se esse problema dele não for um problema que for resolvido, até porque fala ele que foi na cabeça, um coágulo, alguma coisa, se não for resolvido, acho que é melhor ele lutar e cuidar da saúde dele, é o que é mais importante, entendeu? Acho que provar o quê, né? Nem eu e nem ele precisamos provar nada para ninguém, a gente pode fazer isso para se divertir, né? Fazer esse mega show, ganhar grana, tudo. É isso aí que a gente está aí. Entendeu? É sobre isso o esporte, né? Queria te agradecer pelo seu tempo, Ah, muito obrigado pela obrigado, você também. exclusividade aí que você deu pra Obrigado pelo gente, carinho também e o tá? respeito, viu? Parabéns, ganhou minha admiração, viu? Obrigado. Valeu, Popó. Você sempre teve a mim. Deus abençoe. Grande abraço, Beijo no campeão. coração, irmão. Até mais. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.